Olá, queridos amigos, irmãos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia que Ele nos concede de estarmos aqui em Sua presença para aprender um pouco mais de Sua palavra. E, antes de iniciarmos a aula de hoje, como é de costume, faremos uma breve oração. Querido Deus, queremos pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, livra-nos do mal. Guarda as nossas vidas, Senhor, e nos ajude a compreender a Tua palavra e a colocá-la em prática em nossas vidas. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre algumas lições e orientações à palavra de Deus bastante simples. Não há dificuldade em compreendê-las, há dificuldade em colocá-las em prática. Mas a dificuldade não é tão grande também. Havendo uma boa vontade, um desejo de praticá-la, com certeza isto será possível na minha e na tua vida. O que falaremos hoje? Viajando em Provérbios capítulo 9. Sobre o capítulo 9 falaremos uma introdução, o banquete da sabedoria, algumas orientações práticas, o banquete da insensatez e uma conclusão. Introdução. A sabedoria oferece um banquete a todos os que estiverem dispostos a dele participar. A insensatez, por outro lado, também oferece um banquete, mas há diferenças com o da senhora sabedoria. E também o capítulo 9 nos oferece orientações sobre como tratar um tolo. É sobre isso que falaremos no dia de hoje, em relação às orientações que a Bíblia nos dá para tratarmos com algumas pessoas em determinadas situações. Sim, eu já errei e não errei pouco. Acredito que você também tenha errado por ter se esquecido ou por não saber o que a palavra de Deus diz sobre o nosso procedimento em determinadas situações. Sim, já errei. Não foram poucas as vezes. E por que eu tenho coragem de vir aqui ensinar? Tá? Porque o perdão de Deus chegou até a minha vida e chega também até a tua vida. Eu não poderia ensinar porque eu falhei? É verdade. Quem fala isso é o diabo, tá bom? Você não conhece a palavra de Deus, não? Vai estudar. Este é um exemplo de como não fazer uma repreensão a uma pessoa. E neste ponto eu já errei, por estar do lado da senhora razão. Achei que teria o direito de sacar as armas e mostrar para a pessoa qual era seu devido lugar. Tudo errado. Não é desta forma que devemos agir. Mas por que, mesmo cometendo algumas falhas, eu estou aqui? Para cometer menos falhas. Eu sei que eu não vou chegar à perfeição. É uma verdade. Mas não é por isso que eu devo deixar de prosseguir em direção a este alvo. Olha que fantástico que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Por acaso a Bíblia diz que os que são justos é que serão fartos de justiça? Não. Porque a Bíblia diz que não há justo, não há sequer um. Então, se a Bíblia diz que não há nenhum justo, não há sequer um, quem é digno de ensinar a justiça? Então, não se ensinaria a justiça porque ninguém é perfeito nessa área? De maneira nenhuma. Estamos todos juntos, caminhando em direção à perfeição. Mas não se desanime só porque você não chegará lá. Você pode melhorar bastante. Eu sei que eu já melhorei e tenho muito ainda a percorrer deste caminho. Mas vamos prosseguir e usar alguns exemplos que a Bíblia nos traz, alguns exemplos de vida, para que possamos errar menos. Bem, este capítulo fala sobre um banquete que é oferecido por uma senhora chamada Sabedoria. Sim,
aqui neste capítulo, a sabedoria também é personificada da mesma maneira que a insensatez. E as duas fazem um convite a todas as pessoas. Cabe a cada um de nós decidir qual convite aceitar. E também neste capítulo nós vemos algumas orientações sobre como devemos lidar com pessoas ignorantes, com pessoas tolas, com pessoas também imbecil. Exatamente. A Bíblia mostra como nós devemos tratar pessoas imbecis. Imbecil, idiota, pela definição comum, pelo comum conceito, são sinônimos. Existe uma definição técnica para uma e outra situação, mas nós não entraremos neste pormenor, tudo bem? Então, vamos prosseguir a nossa aula. O que a palavra de Deus diz? A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. E aí você me pergunta, o que tem de prático nisso? Muita coisa. Vou trazer aqui uma lição que eu tive da parte de Deus e que me foi bastante útil e que talvez seja útil para você. A sabedoria já edificou a sua casa. Pense em alguém que edifique uma casa. Esta pessoa que edificou esta casa é a própria sabedoria. Eu te pergunto, a casa foi bem construída? O versículo já diz, ela já lavrou, já preparou, já ajeitou 7 colunas. Sim, a casa onde há sabedoria tem 7 colunas. O numeral 7 na Bíblia representa a perfeição, ou seja, a casa da sabedoria é perfeita. Interessante que nós vamos passar rapidamente aqui falando sobre 7 aspectos da sabedoria. Bastante rápido, talvez 2 minutos falaremos sobre alguns deles, mas eu achei bastante interessante trazer. Por quê? O provérbio se fala das 7 colunas da sabedoria. E lá, o apóstolo Tiago, ele diz que a sabedoria, ela tem 7 qualidades, 7 características que são marcantes, que o levou a deixar registrado este relato, com as características da sabedoria. Mas há um versículo que me chocou. Sim, não é fácil ouvir de alguém que você não é uma pessoa sábia. Não, ninguém gosta de ouvir que não é sábio. Todos querem ouvir elogios. Repreensões não são nada agradáveis. E dizer que você não é sábio e nem inteligente parece mais ofensivo ainda. Sim, se isso viesse da minha parte para você, talvez você se ofenderia. E se vier da parte de Deus para você? Se for da minha para a tua parte, você pode querer se justificar. Mas e se for da parte de Deus para você? Pois é, aconteceu comigo. Deus falou: rapaz, você não está sendo sábio e nem inteligente. E eu tive um choque. Por quê? Eu falei, bom, mas eu conheço a palavra de Deus, eu procuro agir de acordo com a palavra de Deus. E aí Deus falou, você errou aqui. Talvez alguém diga, Marcelo, você tem errado demais. Ora, mas tudo bem, deveria colocar uma placa aqui, estamos em reforma, para melhor atendê-lo. Eu concordo, até deveria fazer isso, mas estou em reforma para melhor te atender. Então vamos lá. Em determinada situação, eu não agi de acordo com a orientação que Deus dá em sua palavra. Espera, eu vou explicar o que aconteceu. Aconteceu o seguinte. Vamos ler primeiro este versículo. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Então tá. Mostre isso
pelo seu bom trato. Simples. Mostre também as suas obras em mansidão de sabedoria. Tiago 3:13. Deus deixou registrado aqui, e esse versículo me chocou nesses últimos dias. Por quê? Eu não tratei uma determinada situação, algumas situações desta maneira. Eu não tive um bom trato com aquela pessoa, com aquela situação. E eu não demonstrei mansidão de sabedoria. Ao contrário, estava em um clima ali de beligerância. Quase que eu abaixei a bandeira da paz e levantei a bandeira da guerra para resolver uma situação porque a pessoa com quem eu estava tratando estava apresentando alguns motivos totalmente descabidos. Eu estava com a razão, só que para tentar convencê-la de que a razão estava do meu lado, eu abandonei a mansidão de sabedoria com que eu deveria ter demonstrado para ela o porquê ela deveria ceder aquilo que eu estava falando. Errei. Não erre. Não basta você estar com a razão. Você tem que ser sábio e inteligente. E quem é sábio e inteligente tem mansidão de sabedoria e tem bom trato. Estou em reforma. Estou melhorando. O pior dessas coisas é que você tem que voltar lá e pedir desculpas, tem que pedir perdão. E essa é a parte mais animadora da situação, porque a vergonha é tão grande que te serve de estímulo para não voltar a repetir. O que aconteceu? O que acontece? O que acontecerá? Diante de uma determinada situação em que somos contrariados, estando certos, porque estar contrariado estando errado é simples, é baixar a cabeça. Mas estando certo e ser contrariado, o que dá vontade muitas vezes fazer é isso. E mostrar para o indivíduo que você tem razão e que ele tem que ceder àquilo que você está dizendo. Acontece que esta não é a forma correta. A figura é engraçada, não é? Engraçada quando a gente ouve dos outros. Mas e quando acontece com a gente? Foi exatamente assim que eu me senti diante de uma situação. Fui contrariado em algo que eu tinha razão. A montagem não ficou muito boa, eu concordo, mas é suficiente para você entender. Ou seja, você entra em uma situação de ridículo. Você se torna uma pessoa ridícula em determinada situação, usando um poder de fogo tão grande que poderia ter sido substituído por algumas palavras mansas que levassem paz ao ouvido da pessoa. Como disse alguém certa vez, alguém pronunciou essas palavras, embora sem coerência, sem muito nexo, mas alguém disse assim, que em determinada situação, nem quem ganhasse, nem quem perdesse, ia ganhar ou ia perder. Ia todo mundo perder. É muito confuso isso. Mas há situações, não estou justificando esta fala, hein? Mas só achei engraçado para trazer aqui. Mas há situações em que até aquele que ganha acaba perdendo. Eu posso ganhar uma discussão, mas eu não consegui resolver da maneira como a palavra de Deus orienta. Então eu perdi. A pessoa perdeu a discussão e eu perdi a oportunidade de praticar o que a palavra de Deus nos diz. O que a palavra de Deus diz sobre a sabedoria? Vamos lá. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Eu é que coloquei esses números, não tem na Bíblia.
moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tudo bem, tropecei na metade disso daqui em uma e outra situação. A sabedoria que vem de Deus, não a terrena, não aquela que nos faz entender o porquê de algumas coisas neste mundo que nós vivemos, neste mundo físico, palpável, neste mundo material. Não, a sabedoria que vem do alto, que Deus quer nos conceder, é pura. A sabedoria que Deus nos dá, ela não é maldosa, ela não é maliciosa, não tem que ser usada para atingir um mal. Não, como objetivo não. Ela é pacífica. Ela tem que levar paz. A exposição da sabedoria através das nossas pessoas, através do nosso comportamento, tem que levar paz, mesmo você sendo contrário àquilo que estão te apresentando. Se você é inteligente e é sábio, você tem que discordar levando paz. Nem sempre é possível? Sim, nem sempre é possível, porque a Bíblia diz que o quanto estiver em nós, devemos ter paz com todos os homens. Mas há situações em que eles não querem ter paz conosco. Nessa situação, você está desobrigado. Não, não é que está desobrigado de continuar sendo pacífico. Você está desobrigado daquela responsabilidade de estabelecer a paz naquela situação. Vamos prosseguir. A sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, ela é moderada. A sabedoria de Deus não pode ser comparada com... Pense na seguinte cena. Imagine um caminhão cheio de razão. Imagine que a carga daquele caminhão fosse razão. E aquele caminhão despejasse aquela carga de razão em cima de uma determinada pessoa que não está agindo da forma correta. Isso não é algo moderado. A sabedoria que Deus dá tem que ser aplicada de maneira moderada. Ela não é exibicionista. A sabedoria que Deus dá é tratável. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se uma pessoa é sábia e é inteligente, ela se permite ser corrigida. Ela se permite estar em uma situação de aprendiz. Um sábio é um eterno aprendiz. Não é um burro chucro que sai dando coice quando contrariado. Não, isso não é exemplo da sabedoria de Deus. Ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela não é parcial. Ela não age de uma forma com um e de outra forma com o outro, que estão em condições diferentes. Ela não privilegia um. Não, ela não privilegia um porque é mais rico ou pode te oferecer alguma coisa caso você não a contrarie. Não, a sabedoria de Deus, ela é imparcial. Deus trata todos de maneira imparcial. Sim, Deus tem os seus filhos amados. É lógico que um filho obediente tem alguns privilégios que o desobediente não tem. E a sabedoria que Deus dá é sem hipocrisia, sem fingimento, sem falsidade. Isso mesmo. Vamos lá. A sabedoria, então, ela já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Misericórdia. A sabedoria fez vítimas? Calma, eu explico. Essas vítimas aqui são os bois, os cordeiros, as ovelhas, que foram preparadas para o churrasco da Senhora Sabedoria. Não, ela não é nenhuma criminosa. Ela sacrificou as suas vítimas. Quais são as vítimas aqui? O livro de Provérbios é um livro poético, então ele usa de uma linguagem poética para transmitir os seus ensinamentos. Então, ela já sacrificou as suas vítimas. Enfim, ela já preparou a comida e a bebida, e a mesa está pronta. É o que é dito aqui. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo... O que a sabedoria diz? Vamos ver daqui a pouco, mas preste atenção.
A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas colunas, já sacrificou as suas vítimas, já misturou o seu vinho, já preparou a bebida, já arrumou a sua mesa. A sabedoria, ela compartilha aquilo que é dela. Aquilo que é próprio da sabedoria, ela transmite. A sabedoria tem coisas boas para nos ensinar. Deus, através de Jesus Cristo, veio nos trazer coisas boas, coisas que Ele pode te dar, diferente da insensatez que nós veremos daqui a pouco. A insensatez quer te dar algumas coisas que ela não tem. E ela quer te dar da maneira errada. Sim, vamos lá. O que a sabedoria diz? Como que ela clama desde as alturas da cidade? O que é clamar desde as alturas da cidade? Significa chamar todos de um lugar de destaque, de um lugar onde todos podem ouvi-la. Sim, a sabedoria se faz ouvir a todas as pessoas. Ela quer chegar a todos os ouvidos. Ela diz: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento, ela diz. Então aqui está o público-alvo da sabedoria. As pessoas simples, as pessoas ingênuas, aqueles que não têm um bom entendimento. Ela está clamando. E por que ela clama só aos simples e aos faltos de entendimento? Porque aqueles que possuem um certo grau de discernimento já andam de braços dados com a sabedoria. A sabedoria não precisa convidar para a sua casa aqueles que já são sábios, porque os que já são sábios moram com a sabedoria. E olha só, a casa dela está firmada sobre 7 colunas. Nunca, nunca, nunca a casa da sabedoria cairá. A da insensatez já é diferente. Então, a sabedoria faz um convite a todos. Os sábios já estão com ela, então ela vai atrás daqueles que não estão. E quem não está? Os ingênuos, os tolos, aqueles que não têm entendimento. E o que ela diz para convencê-los? Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. A sabedoria está abrindo as portas da sua casa. Deus abre a sua palavra. Deus abriu o seu coração, enviou Jesus a esta terra para te oferecer de graça um banquete que você não teria condições de participar. Imagina ser convidado para almoçar com o prefeito. Imagine ser convidado para almoçar com um governante. Imagine para almoçar com o presidente da República. Não, não estou falando sobre ser do partido A ou do partido B. Não. Imagine a honra que é participar, ser chamado para participar de um almoço ou de um jantar com o presidente da República. Não gosta porque você não votou nele? Nós não vivemos em uma democracia? Então, ao contrário do que você deve estar pensando, a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades que estão constituídas. Então, gostando ou não gostando, você deve seguir o que a palavra de Deus diz. Orar para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, com leis justas. Que Deus direcione os nossos governantes a tomarem atitudes corretas. É a tua obrigação. E tua também. E tua também. Orar pelo presidente. Orar pelo prefeito. Orar pelo governador. Não só da tua cidade, mas do mundo inteiro. Então, vamos lá. Se é uma honra ser chamado por um governante, imagine ser chamado pelo próprio Criador do universo, por Jesus Cristo. E é o que a Bíblia diz. Você foi chamado para esse banquete e Ele está gritando o teu nome. Está fazendo de todas as formas para que este convite chegue até você, neste exato momento, através da minha pessoa. Compreendeu?
A sabedoria está dando aquilo que é dela para você. A sabedoria diz: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Aqui a sabedoria está dizendo para as pessoas simples, para as pessoas que não têm um entendimento muito bom, que é para deixar os insensatos. E por que só os ingênuos e os faltos de entendimento têm que deixar os insensatos? Porque os outros, que são sábios, já deixaram. Não é deixar os insensatos da face da terra. Não, porque senão seria necessário, como diz o apóstolo Paulo lá em a igreja de Corinto, seria necessário nós deixarmos o planeta Terra. A Bíblia diz que nós devemos nos afastar dos insensatos. Não é não tomar ônibus com insensato, não é não estudar com insensatos, não é não trabalhar com insensatos, não. Você pode estudar com insensato, pegar ônibus com insensato, trabalhar com insensato. A Bíblia manda se afastar de pessoas que não têm juízo, não têm sensatez, porque senão você vai aprender coisas erradas com ela. Não tenha um convívio contínuo. É a orientação da palavra de Deus. Talvez você me pergunte: devo me afastar de alguns amigos? Eu vou te responder isso, não com as minhas palavras, mas com a palavra de Deus. A Bíblia diz: não andes com um homem iracundo, para que você não aprenda nenhum dos seus caminhos. A Bíblia te orienta a se afastar de algumas pessoas que podem te levar para o mau caminho. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Você gostaria que teu filho andasse com algumas pessoas? Não gostaria, né? Mas você anda. Que belo exemplo, hein? Bom, mas vamos prosseguir. Foi só para te dar um choque que eu falei dessa forma. A Bíblia então diz: deixe os insensatos, tenha vida. Não viva à sombra de certas pessoas. A sabedoria te chama para viver. Ande pelo caminho do entendimento. O que é o caminho do entendimento? É fazendo coisas corretas. Algumas orientações práticas nós vamos falar agora. Olha que interessante. O que repreende o escarnecedor afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Como nós já dissemos, o livro de Provérbios é um livro poético e aqui há uma ideia expressada em forma de poesia. A ideia é uma situação reforçada por uma segunda que vem a seguir. O que repreende o escarnecedor? Quem é o escarnecedor? O zombador. Aquele que corrige uma pessoa que vive zombando das coisas de Deus, ela vai trazer para si uma afronta, um desaforo. Traduzindo estas três palavras: repreender, escarnecedor e afronta. Quem corrige, quem não quer ser corrigido, vai se dar mal. Sim, vai passar raiva. Quem corrige, quem não quer ser corrigido, vai passar raiva. A palavra de Deus diz: não corrija aquele que não quer ser corrigido. Mas eu não posso admitir que aquela pessoa continue fazendo aquilo de errado. Pode sim. A Bíblia diz que você não deve orientar quem não quer ser orientado. Mas é errado o que ele está fazendo. Ele vai colher. Vamos ver daqui a pouquinho. Em seguida, a mesma ideia é trazida neste versículo. O que censura o ímpio recebe a sua mancha. Aquele que critica uma atitude incorreta de alguém que não quer ser corrigido, de alguém que quer continuar fazendo coisas erradas, vai se manchar, vai se sujar, vai ficar mal visto, vai ser criticado. E vai ser criticado merecidamente, porque não agiu de acordo com o que a palavra de Deus diz. Jesus disse que nós não devemos atirar pérolas aos porcos. Isso significa que nós não devemos pegar as coisas preciosas, os ensinamentos de Deus e
forçar as pessoas a aceitá-los. Não é assim que funciona a palavra de Deus. Jesus Cristo não é um menininho numa manjedoura, coitadinho, que você precisa ir lá e tomar conta dele. Não é alguém que está pedindo, não é uma criancinha que está pedindo para ser adotada, senão vai passar fome. Não é nada disso. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Ele não está pedindo pelo amor do seu Pai, pelo amor de Deus, para que você se arrependa dos seus pecados e deixe Ele tomar parte na tua vida. Embora o amor dele o constrangeu a agir dessa maneira, não é dessa forma que ele se dirige às pessoas. Entendeu? Aquele Cristo, coitadinho, pregado em uma cruz ou que nasceu em uma manjedoura, não é aquele que está hoje sentado no trono à direita de Deus. Vamos prosseguir em direção já ao final. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Mais um reforço aqui. 5 vezes a mesma lição. Não corrija quem não quer ser corrigido. Não corrija quem não quer ser corrigido. Depois de 5 vezes a mesma coisa, fica mais fácil compreender que isso deve ser levado a sério, não é? Mas a Bíblia diz, repreende o sábio. Mas o sábio não erra. O sábio erra. Não é porque ele erra que não é sábio. É um sábio que errou. E a Bíblia orienta, repreende uma pessoa que é sábia, porque essa pessoa vai se tornar mais sábia ainda. Dá instrução, dá conhecimento, leve a correção ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Em outras palavras, corrija pessoas que aceitam ser corrigidas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Aqui, o escritor novamente repete a ideia. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Quer começar a ser sábio? É simples, basta temer a Deus. E o que é temer a Deus? Vamos construir aqui o caminho para a sabedoria. De que forma? Mostrando como se chega até ela. E como se chega até ela? Temendo a Deus. O que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus. Ai, Deus pode me lançar no inferno, que medo. Não é nada disso. Temer a Deus é respeitar e honrar a Deus. Você deve respeitar e honrar a Deus. Isso é demonstrar o teu temor, isso é ter temor de Deus. Como você respeita Deus? Você respeita a Deus quando obedece a sua palavra. Como você honra a Deus? Agindo de acordo com a sua palavra, obedecendo a sua palavra. Quando você obedece a palavra de Deus, você está demonstrando respeito e honra a Deus. Da mesma forma como quando você respeita os seus pais e honra os seus pais, não é algo difícil. Você honra o seu pai, você obedece o seu pai, você o honrará. Ficou complicado? Então vamos lá, novamente. Devemos respeitar e honrar. Respeitar, seguir as ordens do pai. Honrar o pai, fazer coisas que ainda que ele não tenha te mandado, ele se sinta orgulhoso, ele se sinta feliz por você ter agido daquela forma. Ficou bem explicado agora? Como que você pode ser sábio? Obedecendo os ensinamentos de Deus e agindo de uma maneira que alegre o coração de Deus. Isso é sinal de sabedoria. É o caminho, na verdade, para a sabedoria. Porque por mim se multiplicam os teus dias e os anos de vida
se te acrescentarão. Porque por mim quem? Pela sabedoria se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Então, se você for sábio, e como você é sábio? Acabamos de falar. Respeitando e honrando a Deus. Deus multiplicará os teus anos de vida. Deus te dará uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida plena. Se fores sábio, para ti sábio serás. E, se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Aqui a velha e conhecida lei da semeadura. Se você for sábio, você colherá os seus frutos, os frutos da sabedoria. Se você for escarnecedor, se for zombador, se for desrespeitoso com as coisas de Deus, você vai suportar aquilo que você fez. Sim, você vai suportar as consequências pelo que você fez. Plantou, colheu, agiu de uma forma, vai ser tratado daquela forma. Vamos falar rapidamente sobre o banquete da insensatez. A insensatez foi personificada aqui em uma mulher louca e alvoroçadora. É nécia, é tola e não sabe coisa alguma. A sabedoria, ela conhece todas as coisas. Já falamos que Jesus é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, ela quer distribuir coisas boas, coisas que são delas. São dela. Agora, a mulher insensata, a mulher louca, a mulher nécia, ela personifica a falta de razão. A burrice em pessoa. Já ouviram essa expressão? Pois bem, esta mulher aqui representa a burrice em pessoa. É uma louca. O que acontece com ela? Essa insensatez, esta mulher que chama todos para fazer coisas erradas, ela se assenta à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade. Olha só, a insensatez, a loucura, também chama as pessoas para agirem de maneira louca. E chama todos. E chama dos mesmos lugares que a sabedoria chama. Ou seja, ela busca o mesmo público que a sabedoria busca. A loucura, a insensatez, ela se coloca nas alturas para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Aqueles que procuram andar de acordo com a palavra de Deus, aquelas pessoas que estão caminhando de uma maneira correta. A loucura também os chama para fazer o quê? Loucuras. Redundante, não é? Então, a insensatez convida todos a agirem de uma maneira louca em um e outro momento de sua vida. Ela diz o quê? Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz. Ué, mas não é a sabedoria que chama desse jeito? A loucura também chama desse jeito. Chama todos. Chama os simples e chama também os faltos de entendimento. Ela chama os ingênuos e chama também quem não é tão ingênuo assim. E o que ela diz? Ela diz, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Olha a desgraça aqui acontecendo. Olha o convite que a loucura faz. A insensatez, a loucura, a falta de juízo diz, olha, eu também tenho um banquete para te oferecer. Só que o meu banquete é melhor que o da sabedoria. Por quê? Porque a água que eu tenho aqui, ela não é minha. É uma água roubada. Você já ouviu dizer que a grama do vizinho é mais verde? Já ouviu isso, não é? Leu as letras pequenininhas? As miudinhas que estavam escritas debaixo desse aviso? Que a grama do vizinho é mais verde? Firme a vista e leia direito. Lá está escrito, assinado Satanás. Ele também é autor daquela frase lá que
se algo te faz feliz, não é pecado. Quem te disse uma besteira dessa? Foi o cão. E isso não tem na palavra de Deus. Não, mas eu me sinto feliz fazendo isso. Está errado. Não é porque algo te faz feliz naquele momento que seja certo. E não é porque algo te faz triste que é errado. Peça para o teu filho, na hora que ele estiver jogando videogame, para que ele interrompa aquela partida e vá estudar. Ele vai ficar feliz? Claro que não. Mas é o melhor para ele fazer aquilo. Então, esquece essa história de que se te faz feliz, não pode ser errado. É isso daí. Então, vamos lá. A insensatez diz: as minhas águas são roubadas, elas são mais doces, e o pão comido às ocultas é suave. A insensatez está oferecendo coisas que não são dela. A insensatez está tentando gerar uma falsa sensação de prazer, ou uma sensação de prazer transitório, que não compensa. É o amor bandido aqui, alguns entendem o que eu vou falar. A insensatez está oferecendo emoção, aventura. Isso não vai dar certo. Existem facilidades que são colocadas como laço na vida das pessoas. Se alguma coisa não pode ser colocada às claras, tem erro nisso. Tem erro escondido nisso. Tem caroço nesse angu. Pode parecer uma mistura homogênea, aparentemente até estar apresentável, mas tem caroço nesse angu. E é isso? Tem algo de errado em uma situação que aparentemente está certa. Então, aquilo que é escondido, aquilo que não pode ser falado para os outros, não deve ser seguido. Se aquilo que você faz no teu trabalho não pode ser falado, cuidado. Cuidado. Você pode estar agindo de uma maneira que desagrade tanto a Deus quanto aos homens. Então, a sabedoria, ela traz os seus ensinamentos e ela não esconde as coisas. O que ela faz, ela mostra. Já a insensatez pede para que você não divulgue. É aquele negócio que alguém diz: olha, o negócio da China. A China não ficou muito legal. Vamos lá. É um negócio fantástico. Você não pode perder. Só que este negócio é só para você. Você não pode falar para ninguém. Você tem que fazer assim, assim, assim que vai dar certo. Cuidado com essas coisas escondidas. O negócio da China pode ser um presente de grego para a tua vida. Então, entendeu? O negócio da China, um negócio que aparentemente pode ser muito bom. É o que significa a expressão, não que o seja ou deixa de ser. E um presente de grego também tem uma história que nós não falaremos aqui, mas significa algo inútil, algo que só vai te dar dor de cabeça. As coisas escondidas não são interessantes. Jesus disse que o que nós dissermos no gabinete, escondido, nos telhados será apregoado. Não há nada oculto que não haja de ser revelado, nem escondido que não haja de saber-se. Ele vai trazer todas as coisas à luz. Então, vai se acostumando e agindo na luz. Finalmente, aquelas pessoas que seguem o convite da insensatez, elas não sabem que estão ali com os mortos e que os seus convidados, os convidados da insensatez, estão nas profundezas do inferno. Deus não é Deus de coisas escondidas. Percebam que as coisas escondidas nem sempre dão certo.
Eu não digo uma surpresa, um presente surpresa. Não, não me refiro a isso. Há relacionamentos escondidos. O pecado entre um homem e uma mulher é algo que se faz de maneira escondida. Lembra nos capítulos que nós estudamos há pouco? Quando um jovem saiu, estava voltando para a sua casa e se encontrou com uma mulher no crepúsculo já, no início da noite, finzinho da tarde, na escuridão e nas trevas da noite. Então, em um local onde as coisas não poderiam ser vistas. Se as coisas não podem ser vistas, que você faz, repense o que você está fazendo. Porque você corre o risco muito grande de estar já com o pé no inferno. E aí você pode me perguntar, mas se eu já estou com o pé no inferno, devo abraçar o capeta? Não, se você está no inferno, não abrace o capeta. Se volte para Jesus. Você está vivo, ainda há esperança para você. Concluindo, o convite da sabedoria é feito a todos em todos os lugares, e o convite da insensatez é feito a todos em todos os lugares. A insensatez convida, a sabedoria convida. Qual é o convite que você vai aceitar? Certa vez, um homem de Deus, o Josué, sim, o sucessor de Moisés, ele deixou registrado qual foi a sua decisão em relação a uma indecisão que pairava no coração de algumas pessoas. Eu vou ler o versículo, o último, com vocês. Josué disse: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Jordão, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Muitas pessoas ali que haviam saído do Egito traziam consigo deuses em seus corações. Sim, muitos tinham sido influenciados pela idolatria e até ouviam os ensinamentos do verdadeiro e único Deus, porém tinham um coração dividido entre o seu passado e os ensinamentos que estavam recebendo, que tinham recebido de Moisés e agora através de Josué, que se tornara seu líder. Chegou um ponto que Josué falou: ó, pessoal, o negócio é o seguinte, vamos tomar uma decisão, precisamos de uma definição. O que vocês querem da vida? Não tem como andar com o pé em duas canoas. Ou vocês se voltem para o Deus que vocês acham que deve servir, essas imagens que vocês trouxeram aí, alguns escondidos lá da terra do Egito, ou então vá servir a esses deuses, essas imagens dos amorreus, ou então se volte para o verdadeiro Deus. O que você está fazendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, enfim, meus amigos? Se vocês não se decidiram ainda, hoje é o dia. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçam os corações. Tome a decisão mais acertada. Abrace a sabedoria. Jesus Cristo é a verdadeira sabedoria e está de braços abertos para você. É o que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe. Tenham uma excelente semana e até a próxima aula. Fiquem com Deus.